Para trazer um entendimento sobre o Espiritismo de forma atualizada, como o próprio Allan Kardec nos diz, avançando com o progresso, o Espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em um erro, em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Vamos começar o que chamamos de audiobook gratuito do Livro dos Espíritos. Atualizado e muito mais compreensível. Então relaxe, escute, reflita e durma. Vamos começar? Para entender as perguntas feitas aos espíritos ou almas, é muito importante entender a introdução do livro feito por Kardec, revelando o que vamos encontrar, explicando e diferenciando espiritualidade, espiritualismo e espiritismo, conceitos da natureza, animais, entre outros nomes que ele mesmo criou para elucidar o que lhes foi mostrado e provado, ao que na época era cientista e professor, o escritor do Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita, por Allan Kardec. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significância bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas da anfibologia. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando para o espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa é a razão por que traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Capítulo 2 da Doutrina dos Espíritos, por Allan Kardec. Outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual se faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica e não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, é por comparação. Dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, como que ele não tem mais alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo
senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. E após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não substituindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade, e que esta seria uma opinião do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina para a qual a alma é a causa e não efeito é dos espiritualistas. Sem discutir mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamariam cada uma a um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, a cada qual está com a razão segundo o seu ponto de vista ou lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção. E o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da nossa imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das outras duas ideias, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, que é a mais comum em todos os seres vivos, desde as plantas ao homem, a vida podendo existir sem faculdade de pensar. O princípio vital é a coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, essa ideia é a mais comum. Ela se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorvem a luz. Este seria então o fluido vital? Segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão um fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, entre outros. Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial
que lhes dá incontestável superioridade perante as outras espécies, que é a espécie humana. Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser material distinto, ou qual dará qualquer outro nome. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada qual ajeita ao seu modo, o que dá origem a tantas disputas intermináveis. Evitaríamos igualmente a confusão mesmo empregando a palavra alma nos três casos, desde que lhes ajustássemos um qualificativo para explicar a maneira pela qual a encaramos ou a aplicação que lhe damos. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência, do senso moral, que se distinguiram pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando-se-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto é questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homem. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente aos homens. Acreditamos dever existir tanto mais nestas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra. Tínhamos de fixar o sentido em que tomamos a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar. Número 3 da introdução ao estudo da doutrina espírita. A doutrina e seus contraditores, por Allan Kardec. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores. Tentaremos responder algumas das objeções destas últimas, examinando o valor das razões em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem. E lhe demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Recordaremos inicialmente, em breves palavras, a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o movimento de objetos. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se teria repetido nesse país, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólidos e golpes desferidos sem uma causa ostensiva conhecida. Dali, propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, provocou muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências em breve não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se esse fenômeno se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, e mesmo todas as propriedades do que já conhecemos. A eletricidade, aliás,
multiplica diariamente ao infinito os recursos que oferecem ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas aumentando o poder de ação parecia dar apoio a essa teoria, porque se poderia considerar essa reunião como uma pilha múltipla, em que a potência é correspondente ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, no movimento geral do universo, ou melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir, acidentalmente nos pequenos objetos em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, conduzido numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. Não obstante, nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios e arrancar árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Supondo-se que os ruídos insólitos e os golpes não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra ordem acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos por acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos. Até esse momento, como se vê, tudo pode ser considerado no domínio dos fatos, puramente físico e fisiológicos. E sem sair dessa ordem de ideias, ainda haveria matéria para estudos sérios, digna de prender a atenção dos sábios. Por que não aconteceu assim? É penoso dizer, mas o fato se liga às causas que provam, entre mil outras semelhanças, a leviandade do espírito humano. De início à vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhe seja estranha que a influência não teve uma simples palavra, muitas vezes sobre coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer. Prevaleceu a ideia da mesa, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em torno de uma mesa do que qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível certos espíritos de elite se julgarem diminuídos se tivessem de ocupar-se daquilo que se convencionaria chamar de dança das mesas. É mesmo provável que seu fenômeno observado por Galvani ou tivesse sido por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estivesse ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual o sábio que não se teria julgado diminuído ao ocupar-se das danças das rãs? Entretanto, alguns bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhe ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade da consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não se ter produzido constantemente a sua vontade segundo a sua maneira de experimentação, concluíram eles pela negativa, mau grado, porém a sua sentença, as mesas, pois que as mesas continuam a girar. E podemos dizer com Galileu, contudo, elas se movem. Diremos ainda que os fatos se multiplicaram de tal modo que têm hoje direito à cidadania e que se trata apenas de encontrar para eles
uma explicação racional. Pode-se induzir qualquer coisa para a realidade do fenômeno, pelo fato de ele não ser produzido sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as existências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-los porque não produzem fora delas? Devemos estranhar que o fenômeno do movimento de objetos pelo fluido humano tenha também as suas condições e deixe de ser produzido quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-lo ou seguir ao seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos comuns, sem considerar que para os fatos novos pode-se e deve haver novas leis. Ora, para conhecer essas leis, é necessário estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Mas alguns se aproveitaram. Pessoas frequentemente usavam fraudes visíveis. Perguntaremos inicialmente se estão bem certas de que as fraudes, e se não, tomaram por fraudes efeitos que não conseguiram compreender. E mesmo supondo-se que as fraudes tenham ocorrido algumas vezes, seria isso razão para negar o fato? Deve-se negar a física porque há prestigiadores que se enfeitam com os títulos de física? É necessário, ao demais, considerar o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria então tudo uma brincadeira? Pode-se muito bem brincar um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, uma mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo, e entre as pessoas mais especiais, mais veneráveis e esclarecidas, alguma coisa pelo menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Número 4 da Introdução do Estudo da Doutrina Espírita: Manifestações inteligentes. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era só produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente neste caso uma potência inteligente? Esta é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Ela é superior à humanidade? Tais são as outras questões que decorrem de primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio das mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que havia convencionado, por sim ou por não. A questão proposta, até aqui, nada seguramente convincente para os céticos, porque podia crer num efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar em palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração.
O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gemo. Deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas, para se conseguir uma base ao raciocínio lógico, mas neste caso não foi o que se deu. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e este, também em uma circunstância digna de nota, indicou outro, foi um desses seres invisíveis quem a aconselhou a adaptar-se a um lápis, uma cesta e um outro objeto. A cesta, posta sobre uma folha de papel, é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas, mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, e isso com tanta rapidez como se escreve à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de julho de 1853, a um dos mais favorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Ele disse: vá buscar no quarto ao lado a cestinha, prenda nela um lápis e coloque sobre o papel e ponha-lhe o dedo na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase. E começou dizendo assim: isto que vos escrevo, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever diretamente, escreverei melhor. O objeto que se adapta ao lápis, não sendo mais simples que um instrumento de sua natureza, a sua forma não importam, procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial que se designa pelo nome de médiums, ou seja, intermediário entre os espíritos e os homens. As condições que produzem este poder estão ligadas às causas, ao mesmo tempo físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício.